encontro aqui na nossa live, Vida com Propósito. Toda vida tem um propósito debaixo do céu. São exatamente 19 horas e 56 minutos, faltando aí alguns minutinhos para começarmos a nossa programação. E eu já convido você que está chegando a tacar um oi aí, tacar um joinha, escrever aí seu pedido de oração. E vamos aguardar a turma chegar. Para a gente começar exatamente a nossa live nesse momento. Espero que você esteja bem junto com a sua família, orando a Deus nesse tempo, que Deus guarde você, Deus guarde toda a sua caminhada, e eu creio que tudo isso vai passar. Em breve nós estaremos, né, com a liberdade maior nesse tempo que nós estamos vivendo, ok? Beleza? Então, você que está chegando, nos ajude aí, tacando o dedo no joinha aí, clicando aí, botando aí a sua participação na nossa programação e nos ajudando também a aumentar a nossa audiência. Se você nos ajudar a divulgar, tanto no YouTube como no Facebook, você vai ter aí uma oportunidade de estar conosco, né, nos ajudando, crescendo nesse tempo. Tô vendo aqui o som tá bom, a imagem tá boa, vamos embora. Vamos esperar o pessoal chegar. Quem tá chegando aí, dá um oi, deixa o seu pedido de oração e nós já vamos começar já já. Pessoal, domingo tivemos uma cantata muito boa, cantata de Páscoa, com toda a segurança, a proteção, né? Muitas pessoas assistiram pela internet e eu quero deixar aqui, né, esse convite a você que está aí, de repente, próximo à nossa igreja. Estamos aqui exatamente no Gramacho, em Duque de Caxias, e você é o nosso convidado, né, a estar com a gente aí nesse tempo, buscando a presença de Deus, e eu espero que você possa nos visitar. Temos distanciamento social, estamos com a igreja com álcool gel, máscara, seguindo as normas, né, que foi colocado para a instituição, e com toda a segurança, né, necessária. Opa, estou vendo aqui que tá bom o som também. Então vamos aguardar o pessoal chegar. Boa noite a todos. Deixa aí seu nome, deixa aí de onde você é, se você é de alguma cidade, se você está próximo de nós ou está longe. Vou aqui compartilhar nos grupos, né, de WhatsApp da nossa igreja, porque o pessoal fica aguardando a programação começar para poder então entrar e participar aqui da nossa live, tá bom? Tô colocando aí para todo mundo que está aí chegando. Vamos aguardar mais um pouquinho. Nosso horário é 20 horas em ponto. Estamos aí, entramos bem adiantado, até para conversar com você, preparar tudo aqui, deixar tudo organizado, que às vezes, né, complica aqui a maré aqui, a coisa aqui não é fácil não. Você tem que estar conectado em um monte de coisa, e muitas vezes a gente tem alguns embaraços aqui, a gente se perde aqui, né, na nossa caminhada, e eu espero que nesse tempo você esteja bem com sua família, tá bom? Pessoal, deixe também o pedido de oração. Você tem pedido de oração a fazer, o pessoal que está aí pelo Facebook, está aí pela internet, Deus abençoe a todos, né? Estou mandando aqui compartilhar os grupos. E eu aguardo você chegar, a você fazer parte aí da nossa live, da nossa programação. Você que está perto, você que está longe. Deixa eu aqui divulgar. Esperar o pessoal chegar. Tô vendo aí Ed Cruz, Cláudia Andrade, Deus abençoe. Vamos aguardar mais um pouquinho a turma chegar, porque eu entrei, na verdade, bem cedo, para facilitar, né, a nossa programação aqui, esperar você chegar. Se você quiser relatar aí o seu pedido de oração, você pode deixar registrado. E nós já vamos começar a nossa programação. Deus abençoe a todos. Não deixe de deixar o seu pedido, que é muito importante, seu pedido de oração. Beleza, já foi aí para todo mundo. Vamos agora esperar o pessoal chegar. Roseni Nascimento, Maria da Penha tá vindo. Deus abençoe, Deus abençoe. É tempo muito bom, né? Tempo muito bom que Deus tem nos dado. Beleza.
Domingo nós teremos culto pela manhã, às 10 horas da manhã, como também às 18h30, lá na Rua Alfredo Beck, número 3, Gramacho, próxima estação de trem. E nós teremos também a nossa Escola Bíblica Dominical a partir das 9 horas da manhã no portal do YouTube. Segunda Igreja Batista Gramacho, você coloca lá, digita lá, e você vai ter oportunidade de assistir a lição da revista Palavra e Vida, na ministração que Deus tem colocado, né, no nosso tempo, através do irmão Messias, que é o nosso professor da escola dominical. Então não fique fora, não fique de longe, não deixe de participar, compartilhe aí, manda esse link para outras pessoas, vamos aguardar mais um pouquinho, o pessoal chegar, o pessoal está vindo devagarzinho, Roseni do Nascimento está aí, Rosângela Aragão também, Cláudia Andrade, mais uma vez, e é isso aí, o pessoal vai chegando devagar, Maria da Penha, e eu sei que muitas vezes, né, o horário, eu entrei um pouco antes, até para deixar tudo preparado, que às vezes dá uns problemas aqui, o Bonifácio está aí, Deus abençoe, Paulo, às vezes as dificuldades são grandes e a gente acaba se embaraçando, né, nessa caminhada, mas beleza. Pessoal, uma notícia boa, que nós estamos fazendo um aplicativo para a igreja, e você vai ter no seu celular um aplicativo personalizado da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Esse aplicativo vai ser muito bacana, porque quando nós fizermos vídeos ao vivo, vai aparecer no aplicativo direto, você não vai precisar entrar no YouTube, no Facebook, nada disso, você vai direto para o aplicativo. Outro detalhe é que vai ter pastoral, as mensagens, a pregação, vídeos ao vivo, vídeos que serão postados, aniversariantes, vai estar tudo no aplicativo. Vai ser uma forma da igreja se comunicar. Se você quiser agendar uma conversa com o pastor, você quiser exatamente se comunicar com o irmão que está fazendo aniversário naquele dia, você vai poder fazer. Então é uma forma de toda a igreja se comunicar através desse aplicativo. Está demorando um pouquinho, eles pediram alguns dias para poder organizar tudo, mas hoje eu dei uma olhadinha nesse aplicativo, está muito bom, está muito legal, muito bacana, e eu acredito que vai ser muito importante para o nosso desenvolvimento, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo de distanciamento social. A Tina está chegando aí, Tina também, Maria de Fátima, Deus abençoe. Tatá também está aí, Deus abençoe os irmãos. E coloque aí se você tem algum pedido de oração a fazer, né, algum clamor, e nós vamos já começar. Tá aí 3 minutos, 23, né, 20 horas e 3 minutos. Então nós já vamos começar a nosso bate-papo de hoje, né? Vamos falar aqui no nosso bate-papo de hoje. Vamos aguardar aí mais um pouquinho, né, o pessoal chegar. Eu espero conseguir falar com você neste tempo, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Não deixe de colocar aí, irmãos, o que você, né, tem pensado aí nesse tempo que nós estamos vivendo, sobre exatamente os pedidos de oração, né? Eu sei que o tempo é muito difícil, muita gente morrendo, muita gente aí passando problema, mas eu quero muito que você não perca essa oportunidade de estar clamando a Deus e buscando ao Senhor nesse tempo que nós estamos vivendo, né? O Antônio Vieira está chegando também, Deus abençoe os irmãos. Vamos então a falar hoje sobre um tema também muito bacana. Ontem eu falei sobre a oração que Deus responde, e hoje nós vamos falar sobre servindo a Deus por interesse ou por amor. Esse é o tema que a gente vai bater um papo hoje. Eu quero aqui ler o texto exatamente de Jó, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 10. Diz assim, vamos começar então o nosso bate-papo, o pessoal que está chegando aí, tá? A Tina está pedindo oração pelo Miguel, nós vamos orar daqui a pouco pelo Miguel, tá bom? Deus abençoe. Jó capítulo 1, versículos 6 e 10 diz assim: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal.
Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de Sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra? Aí a gente vai caminhar então para o versículo 20, que fala assim: então Jó se levantou, rasgou seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Bom, aqui nós temos aqui nessa passagem exatamente uma crítica que o inimigo faz sobre as bênçãos que Deus estava dando a Jó. E a crítica do inimigo é que ele era um homem bem-sucedido, era um homem próspero em tudo que fazia, e Deus, de uma certa forma, nesse diálogo, apresenta Jó como um homem íntegro e puro. O que nós vemos é que o inimigo, ele coloca uma dúvida da seguinte questão: ele é íntegro porque o Senhor tem o abençoado. E nesse diálogo entre Deus e o inimigo, nós vemos que ele coloca dúvidas sobre se realmente Jó servia a Deus por interesse ou servia a Deus por amor. E esse é o assunto que nós vamos pensar aqui hoje. Bom, primeiro, a criação do homem e da mulher não foi um capricho de Deus. Deus criou o homem e criou a mulher para que eles pudessem adorá-lo, servi-lo. Não foi algo criado para que Deus viesse a brincar com a nossa vida, ou viesse a jogar os dados, né, ou manipular a nossa existência. Não, foi um propósito de formar o homem para que o homem tivesse intimidade e adoração ao próprio Deus. E aí nós vemos que esse desejo, né, de Deus, de criar o homem, de formar o homem, ele tinha um propósito. O propósito que o homem o adorasse. Deus haveria de dar a vida, haveria de dar todas as bênçãos e ao mesmo tempo o homem iria adorá-lo na sua santidade. Então nós fomos criados por um propósito, nós fomos criados para servi-lo. Nós não estamos aqui apenas para comer, para beber, para construir, ter diploma, estudar, formar casa, fazer casa. Não. Nós estamos aqui exatamente para que a nossa vida seja usada segundo os propósitos do próprio Deus. Então isso é algo que a gente não pode esquecer. Deus jamais iria negociar a nossa fidelidade. Ou seja, eu quero que o homem me sirva, então eu vou dar tudo que ele quer, né? Como se fosse uma criança mimada. O homem vai me servir, então eu vou dar a ele riqueza, ouro, prazer, saúde, paz, alegria. Não, é o contrário. Nós servimos a Deus não porque queremos receber dele alguma coisa, ou queremos ser abençoado através do seu poder, da sua graça. Não, nós servimos a Deus exatamente porque nós somos gratos a ele pelo que ele fez e pelo que ele faz. Então, nesse diálogo entre Deus e o inimigo, Jó é colocado em dúvida. A pergunta é: ele é íntegro? Porque o Senhor o abençoa. O Senhor, ele tem prosperidade, ele tem casa, ele tem sucesso, ele caminha normalmente. E aí nós vamos observar que Deus coloca Jó em prova. Ele vai tirar tudo que Jó tem, né? Ele fala para o inimigo: vai lá, tira tudo que ele tem, mas você não tira a sua vida. Parece que Jó foi colocado no meio de um jogo, né, entre o inimigo e Deus. Deus dizendo que ele era homem obediente e o inimigo colocando dúvida. E Jó então foi colocado em prova. Ele foi lançado numa situação drástica, difícil, complicada, mas ao mesmo tempo que ele é lançado nessa complicação, ele é vitorioso, porque quem leu a história de Jó vai ver que da luta que ele passa, ele consegue vencer tudo. Então nós fomos criados para servir a Deus. O texto, por exemplo, de Apocalipse 4:11, na tradução moderna, diz: tu criaste todas as coisas e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Então pense, Deus criou o homem, criou o mundo, criou a natureza para adorá-lo, para servi-lo, para exaltá-lo, ok? Então, nesses 5 sentidos, a inteligência, a emoção, a vontade, são capacidades que Deus permite que nós venhamos a usar para o louvor e glória do seu nome.
para a exaltação e a santidade do seu nome. Então fomos criados por um propósito, os nossos sentidos, as nossas emoções, os nossos dons é para o seu serviço, como diz Apocalipse 4:11, que todas as coisas foram criadas para o agrado de Deus. E nesse caso, Jó, ele adorava a Deus não pelo que ele tinha, mas ele adorava a Deus pelo que Deus era, e foi isso que ele foi lançado à prova. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é que nós fomos criados para um propósito. Jó foi criado para um propósito. O inimigo duvida porque diz que Jó está adorando a Deus porque Deus havia dado a ele prosperidade, bênção, uma situação boa. E ele então o que fez? Ele estava servindo a Deus. E Deus então disse, toque em tudo, só não vai tocar na sua vida, como se fosse uma prova. Deus queria confirmar realmente a integridade. Então nós não podemos servi-lo, ao segundo ponto, nós podemos servir a Deus por interesse. Na verdade, isso era uma acusação que o inimigo fez de Jó. Ele está fazendo isso porque está sendo abençoado, porque ele está prosperando em alguma situação. E muitas vezes a gente é jogado nessa situação. Dependendo de como a pregação, como a palavra ela é colocada, algumas pessoas, de repente, vivendo uma situação difícil, bate em todas as portas, não consegue se dar bem ou não consegue prosperar, o que ele faz? Então eu vou tentar ir nesse caminho aqui, já que vão dizer que é na igreja, é Deus que faz e acontece, então eu vou por esse caminho para poder ser abençoado. São pessoas que vêm a Deus por interesse. Só que Deus não tem obrigação nenhuma de nos abençoar materialmente. Ele já nos deu a maior bênção que foi a salvação. Mas a Bíblia vai dizer que conforme nós servirmos a eles, buscai o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas, nós somos abençoados mediante a nossa fé, a nossa dedicação e a nossa fidelidade. É consequência das nossas bênçãos. E se nós formos voltar o nosso pensamento sobre Jó não serviu a Deus por interesse, ele serviu a Deus exatamente pelo que Deus era. Ao ponto que quando ele perdeu tudo, ele sofreu todas as mazelas, a doença, os filhos, os animais, a casa, tudo desabou, tudo acabou, ele continuou adorando a Deus, ele continuou servindo. E o que a Bíblia nos diz é que após a sua adoração, o seu serviço, o seu envolvimento, Deus o recompensou de tudo aquilo que ele havia perdido. Então veja, Jó, como ser humano, ele provavelmente poderia ter se entristecido, se abatido, e realmente ele ficou, mas ele não negou a Deus, ele não amaldiçoou a Deus como a sua mulher queria, porque ele entendia que tudo que ele teve antes da doença, tudo que ele teve antes da queda, tudo que ele teve antes de tudo que ele perdeu, Deus era fiel com ele em todos os caminhos. E neste momento, Jó, ele recebe de Deus a confirmação, inclusive para o inimigo, porque ali havia um duelo entre o diabo e Deus, porque Deus diz, olha meu servo como ele é justo, e o inimigo coloca a dúvida, não, mas ele é assim porque ele é abençoado. E Deus então diz, então tira tudo e vamos ver se ele é abençoado ou não. Ok? Então, o que nós podemos aprender nesse texto é que nós fomos criados por um propósito. Segundo, é possível, infelizmente, não deveria ser assim, algumas pessoas servirem a Deus por interesse, porque está atrás da bênção, está atrás da cura, está atrás de sucesso, está atrás de ser bem-sucedido, está atrás de avançar em algum sentido. E isso é algo que a gente não pode pensar. Deus, ele é Deus na alegria, na tristeza, ele é Deus na doença, na saúde, ele é Deus em todo ou em qualquer situação. Ele continua sendo Deus, cuidando e abençoando. Nesse tempo que nós vivemos, Deus não foi pego de surpresa. Deus sabia exatamente o que iria acontecer com o mundo. Deus sabia exatamente o que iria acontecer com a humanidade, com a nossa vida. Deus não é pego de surpresa. Ele continua sendo Deus, independente do coronavírus, independente da crise mundial, independente dos problemas que acontecem, Deus continua sendo Deus. E ele continuou sendo Deus na vida de Jó. Por mais que Jó vivesse aquele caos, Jó não amaldiçoou Deus porque ele sabia que era o Senhor que o sustentava. Então, além de pessoas poder servi-lo por interesse, nós podemos também servi-lo por pura devoção. A devoção é o sentimento, é a resposta de Jó
a tudo aquilo que estava acontecendo. Seus amigos que tentaram de alguma forma encontrar respostas, a sua mulher que pede para amaldiçoar Deus, ao próprio inimigo que tenta ali a vida dele, e nós vemos que Jó servia a Deus por devoção, independente do que viesse a acontecer, se ele iria perder ou ganhar, se ele teria ou não teria, se ele conseguiria alguma coisa, Deus permaneceria sendo Deus na vida de Jó. Então a resposta de Jó foi gratidão, a resposta de Jó foi uma oração sincera. A resposta de Jó foi o agradecimento. Então, quando nós decidimos servir a Deus por devoção, o nosso serviço é dele, nosso amor é dele, a nossa vida é dele, independente de dele nos abençoar ou não. Então, a devoção, ela vai além do sim e do não de Deus, da saúde e da doença, da perda ou do ganho. O que Jó demonstra para nós é que Jó serviu a Deus por amor, não por interesse. Porque mesmo ele perdendo tudo que ele tinha, mesmo perdendo tudo que possuía, Jó continuou adorando, Jó continuou servindo e Jó continuou fiel a Deus. Ao ponto de que Deus retribuiu a ele tudo que ele havia perdido. Então isso é algo que nós precisamos aprender como igreja. O tempo que nós vivemos, o Senhor não nos prometeu eternidade. Aliás, não seria eternidade no sentido humano, mas a eternidade no sentido espiritual. Ele não nos prometeu sermos invencíveis, intocáveis, eternos humanos. Ele nos prometeu ser eternos espirituais. Ele não nos prometeu imunidade à doença, imunidade ao sofrimento, à dor, à perda de alguém que nós amamos. A Bíblia diz, somos sujeitos a todas as coisas, perdemos as pessoas que nós amamos, perdemos a nossa própria saúde. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos aqui servindo, adorando a Deus. Então o que nós precisamos pensar nesse tempo é a fidelidade que nós temos que ter. Jó, quando ele perdeu tudo, perdeu a saúde, perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a casa, ele continuou adorando. E esse é o chamado de Deus para nós. É o chamado de exatamente vivermos um evangelho autêntico, um evangelho que não se é uma barganha, é uma troca, né? Eu vou para a igreja para ser abençoado. Não, meu irmão, você já é abençoado. Você vai para a igreja para você ter a sua devoção, a sua alegria em servir a Deus, a satisfação de estar ali com os irmãos. Você não vai à igreja para ser abençoado, você já é. Você vai para a igreja para agradecer, e foi exatamente isso que Jó nos ensinou. Então, servimos a Deus por interesse ou servimos a Deus por amor? Você pode estar bem hoje, mas amanhã você pode estar mal. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. É essa a oração de Jó. E é essa oração que nós precisamos ter como cristãos. Vivemos num mundo de aflição, vivemos num mundo de luta, vivemos num mundo de correria, de decepções, de angústia, mas nós precisamos estar firmes, sempre buscando a presença de Deus em toda ou em qualquer situação. Nós não podemos desistir da nossa caminhada, desistir dos nossos compromissos por causa das lutas. Estamos encarando o coronavírus, estamos encarando morte de milhares de pessoas. Estamos encarando a luta do dia a dia, mas em todas as coisas Deus continua sendo Deus. Nós servimos a Ele por amor e todas as coisas estão debaixo da sua autoridade. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, vamos nessa caminhada, vamos com essa, com essa motivação. Deus tem cuidado de nós. E a morte para nós não é o fim, mas é o início de uma vida com Ele. É claro que temos muita coisa para fazer aqui, temos a evangelização, temos a pregação, temos que cuidar, mas Deus é dono de nossa vida, Ele diz o sim, Ele diz o não. Então servimos a Deus exatamente não por interesse, mas servimos a Deus por amor. Que essa possa ser a palavra nessa noite para o seu coração, baseada em Jó, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 10, no momento em que o inimigo de nossa vida desafia Deus para dizer, ele é íntegro porque ele tem isso, tem aquilo que o Senhor tem dado. E Deus vai lá, então tira tudo, vamos ver se ele vai exatamente desobedecer. E Jó honrou
a sua fé, porque ele vivia em devoção. Não eram as bênçãos materiais que fazia. Infelizmente, hoje nós temos pessoas que vão para a igreja achando que elas não têm problemas, não vão ter problemas, não vão ficar doentes, não vão sofrer nenhuma angústia, nenhuma dificuldade. Nós temos ali a movimentação de pessoas de que acham que por estar na igreja todas as coisas, ele vai estalar o dedo e a coisa vai acontecer, e nós vemos que isso não é desse jeito. Quando elas se deparam que as coisas não acontecem do jeito que elas querem, infelizmente, muitas delas abandonam a fé, porque estavam ali não pelo Cristo crucificado, mas pela salvação, mas estavam ali tentando se dar bem em alguma coisa. Era um serviço, era uma adoração de interesse, não uma devoção, não um serviço por amor. Que a gente possa aprender isso com o livro de Jó. Você pode ganhar, você pode perder, mas o que você não pode permitir é que a sua fé venha a ser abalada pelas coisas dessa vida. Tudo aqui é passageiro e transitório, mas vai haver um momento em que nós estaremos diante do Senhor. Que Deus assim nos abençoe, nos dê a paz e nos ajude nessa caminhada. Ok? Estou vendo aí Priscila, Doralice, Leiliane, Lili, Marinete Felício, Deus abençoe. Está colocando aí o almoço do dia 11, né? O Ministério de Família tem um telefone, se você quiser reservar, é só colocar aí, o valor é R$10, você pode acertar lá no dia. Estou vendo aí Erdilei também, Carlos Rubem, Deus abençoe os irmãos que estão aí passando. Deus abençoe Miriam Lúcia, Deus abençoe Doralice. Muita gente vindo aí, muita gente, né, pessoal? Então Deus abençoe a todos, nós vamos orar, vamos clamar aqui ao Senhor nesta hora e pedir a Deus que Ele nos guarde, né, nesse tempo que nós estamos vivendo e que o Senhor nos ajude nessa caminhada, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos, se cuide, use máscara, álcool gel, distanciamento, tome vitaminas, faça exercício físico, cuide da sua saúde, se for possível desliga um pouco a televisão para não escutar tanta notícia ruim, se isso te abala, se isso te deixa para baixo, e vamos continuar marchando, porque Jerusalém está perto e a gente não pode desistir. Tá ok, pessoal? Deus abençoe a todos, vamos orar, vamos clamar ao Senhor nesse momento. Amanhã eu estou de volta, 20 horas em ponto, né? 20 horas em ponto, nós estamos aqui buscando a presença de Deus e eu quero contar com a sua participação, que você não fique de fora, que você não fique longe, que você não desista. 20 horas em ponto eu estou de volta e eu tenho a certeza de que Deus vai nos abençoar. Se tiver alguém aí triste, deprimido, que Deus levante o seu ânimo, a sua coragem. Se você conhece alguém que está precisando ouvir uma palavra, convida, passa esse link, divulga, diz, olha, 20 horas em ponto, lá no Facebook da CIB do Gramacho, Segunda Igreja Batista, o pastor está trazendo palavra de ânimo e coragem para nós todos os dias. E o nosso desejo aqui é abençoar a vida de vocês, tá bom? Vamos orar então, falar com Deus. Senhor, rendemos graças por mais uma noite. Pedimos, Senhor, que Tu tome a vida dos Teus filhos, tome a vida das famílias, tome, Senhor, a vida de cada um que aqui está. Que repouse sobre eles a Tua graça, o Teu poder. Eu oro, Deus, pelas famílias, pelas casas. Se alguém enfermo, doente, ó Deus, vivendo um momento de luto, de dificuldade, que Tu, ó Deus, renove as suas forças. Se alguém, ó Deus, que precisa receber, ó Deus, uma palavra de ânimo, que Teu Espírito Santo possa falar aos seus corações e que nós podemos servir a Deus neste tempo, nesse tempo de dor, nesse tempo de sofrimento, nesse tempo de angústia, porque nós servimos a Deus por amor, por devoção, não apenas, ó Deus, não por interesse. E nós confiamos no Senhor que neste tempo tudo isso vai passar e nós seremos tratados, cuidados e abençoados pela Tua presença. Guarda a nossa vida, é o que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus assim abençoe a todos. Deixo aqui um abraço, né, para quem chegou depois, volta lá na live, vai voltar e você pode assistir, e o que o Senhor te guarde neste tempo de luta e de dificuldade. Valeu, pessoal. Amanhã eu estou de volta, 20 horas em ponto, aqui no canal da Segunda Igreja Batista em Gramacho, no Facebook. Agora vai lá para o YouTube, eu vou jogar esse vídeo lá, para quem vai chegar pela outra plataforma, e que você tenha uma quarta-feira abençoada em Cristo Jesus. Valeu, pessoal. Toda vida tem um propósito. Deus tem um propósito para você. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu, pessoal.